Vladimir Putin voa para Pequim já na terça-feira e espera de Xi Jinping uma ajuda explícita na guerra contra a Ucrânia. E aqui, infelizmente, surgiram notícias desanimadoras. Segundo o New York Times, Putin acompanhou muito de perto a visita de Donald Trump a Pequim e o Kremlin viu nisso novas oportunidades. Quais são essas oportunidades? Vamos analisar juntos nesta edição, porque a resposta para essa pergunta explica absolutamente tudo o que está acontecendo agora e também explica o que vai acontecer a seguir. E também porque Trump, ao voltar de Pequim, não fez nenhuma nova declaração sobre pressionar a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes inscreva-se neste canal do YouTube e deixe seu like. E escreva, pode ser agora ou no final do vídeo, o seu comentário aqui embaixo, porque isso é muito importante para o crescimento do conteúdo no YouTube. Vou ficar muito agradecido por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Para começar, destaco uma citação importante do New York Times. O valor da Rússia para a China como uma fonte confiável de energia aumentou após a guerra no Irã. Aqui está essa citação central. Para entender tudo o que está acontecendo agora e o que vai acontecer na próxima semana. Veja, o Estreito de Hormuz no Oriente Médio está fechado. O petróleo do Golfo Pérsico está sendo exportado, mas com enormes interrupções. E a China comprava principalmente petróleo de lá. O Brent está acima de $100 e não há sinal de queda no preço. Nessa situação, a Rússia se tornou praticamente o único grande fornecedor de petróleo para a China. E de gás também. Os dutos que passam pela Sibéria funcionam, como você pode imaginar, sem precisar de canais como o de Hormuz ou o de Suez. Vladimir Putin vai a Pequim com essa carta na manga. Enquanto o Irã está sob bloqueio, a Rússia está pronta para inundar a China com seu petróleo e gás baratos. O que Vladimir Putin está oferecendo a Xi Jinping? Aqui há vários pontos. Bem, o primeiro e principal, a questão dos recursos energéticos. Volumes extras de petróleo e gás, evitando totalmente rotas marítimas. Quando necessário, Vladimir Putin está disposto a violar restrições e negociar até com prejuízo para agradar Pequim. É disso que a China precisa agora. O país não pode se dar ao luxo de ter uma economia sem fornecimento estável de insumos energéticos. E aí Putin chega com uma proposta. Ouçam, nós somos seu fornecedor confiável, vamos dar desconto para vocês, vamos inundar vocês com esse petróleo e gás barato, estamos prontos para servi-los, mas precisamos da sua ajuda na guerra. O que mais Putin pode oferecer? Em segundo lugar, tecnologias militares, por mais estranho que pareça. De acordo com o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell, que anteriormente conversou com a Axios, a Rússia fornece à China tecnologias de submarinos e mísseis. A China fornece à Rússia semicondutores e componentes que driblam sanções ocidentais, o que é muito importante. Por que afirmei no começo que Putin observava de perto a cúpula entre Trump e Xi? Essa troca continua entre a Rússia e a China, e Putin vai lá para confirmar e expandi-la. E agora vem a parte mais triste dessa história. Anteriormente, Donald Trump declarou com pompa que os Estados Unidos ampliaram as possibilidades para a China comprar semicondutores e placas de vídeo da empresa americana Nvidia. Por isso, não é de se surpreender que depois a Rússia, apesar das sanções ocidentais, tenha acesso a microchips. Terceiro, a questão da Ucrânia. Aqui começa o mais importante. Trump esteve em Pequim e disse a Xi Jinping que nós queremos uma solução para a guerra na Ucrânia. Ele disse que havia acordo quanto a isso. Putin vai a Pequim e vai dizer a Xi Jinping, bem, eu acho que mais ou menos o seguinte. Estas são nossas condições para um acordo, estamos prontos. Pequim ouvirá ambos os lados antes de decidir o que comunicar ao Ocidente. Por isso, a ordem das visitas, primeiro Trump e depois Putin, é tão relevante. A China está coletando informações de ambos antes de formular uma posição. Agora, o que Putin aprendeu com a visita de Donald Trump a Pequim? É óbvio que o Kremlin analisou a cúpula de Trump e Xi Jinping em Pequim e tirou conclusões. A primeira conclusão, Trump cedeu em relação a Taiwan, pelo menos retoricamente, mas cedeu. Trump declarou claramente que os Estados Unidos não vão lutar por Taiwan e freou um grande pacote de suprimentos militares. Para Taiwan, no valor de 14 bilhões de dólares, isso é um sinal fortíssimo. Os Estados Unidos aliviaram algumas restrições sobre chips. Já falamos sobre isso. Terceiro, Trump saiu sem compromissos concretos. Da China, nada. Nem sobre o Irã, nem sobre o acordo comercial, nem sobre a Ucrânia.
Para Putin, isso significa que Xi Jinping superou Donald Trump. A China conseguiu concessões sem prometer nada sério em troca. E agora Putin vai até Xi Jinping, o homem que acabou de mostrar como negociar com Washington. E hoje o Axios publica uma citação-chave de um conselheiro de Trump, citação. Essa viagem sinaliza que os Estados Unidos não estão preparados economicamente. Mas o problema é que nós simplesmente não podemos estar preparados economicamente neste momento. Isso mostra que os americanos não estão prontos para enfrentar a China caso não tenha entendido. São os conselheiros do presidente americano falando sobre a fraqueza do seu país. E Putin está lendo isso, tirando conclusões. Mais importante é a situação militar real na linha de frente, com a qual Putin vai a Pequim. Parece que, é claro, ele gostaria de ir em posição de força. Por isso, antes da visita, ele tentou realizar ataques maciços contra a Ucrânia. Mas vamos olhar para os dados. Pela primeira vez em muito tempo, a Ucrânia libertou mais territórios em um mês do que a Rússia conquistou. Pela primeira vez desde 2023, imagine só. E aqui está o ministro da Defesa da Ucrânia. Fedorov declarou, citação, nós eliminamos 35 mil russos em abril e março. A Rússia não tem forças suficientes para continuar as operações ofensivas. O exército ucraniano está desgastando os russos. E para mim, pessoalmente, o Instituto para o Estudo da Guerra confirma que, em abril, a Rússia sofreu uma perda líquida de territórios. Após fracassos na linha de frente, a Rússia compensa com ataques aéreos massivos à infraestrutura ucraniana e cidades civis. Mas como vocês sabem, nenhum ataque contra Kiev ou contra Kharkiv aproxima a Rússia de conquistar a região de Donetsk até o outono. E foi exatamente isso que Putin prometeu aos seus generais. Ou, ao contrário, os generais prometeram isso ao Putin. Bem, nós também discutimos isso, que até o outono eles querem conquistar o Donbass. Por que Putin precisa ir a Pequim justamente agora? A resposta é direta, para não deixar Donald Trump e Xi Jinping chegarem a um acordo sem ele. Enquanto o presidente americano estava em Pequim falando sobre paz, sobre o Irã, sobre a Ucrânia, a Rússia ficava meio que de fora. Putin só pôde observar de longe o que ocorria e sobre o que os grandes do mundo conversavam. E agora Putin vai tentar deixar de ficar de fora. E para garantir que a China não pressione de fato a Rússia em favor do Trump. Agora, os detalhes oficiais da visita anunciados pelo Kremlin. Ou seja, Putin chega a Pequim nos dias 19 e 20 de maio. A visita é dedicada ao 25º aniversário do Tratado de Amizade entre China e Rússia, de 2001. Putin e Xi Jinping trocarão opiniões sobre questões internacionais e regionais-chave e assinarão uma declaração conjunta ao final das negociações. Além de se reunir com Xi Jinping, Putin negociará a cooperação econômica e comercial com o premier do Conselho de Estado chinês, Li Qiang. E aqui está o ponto-chave, essa declaração conjunta. E isso acontece exatamente 5 dias depois que Trump deixou Pequim sem nenhum documento assinado sobre a Ucrânia e o Irã. Eles tinham lá um acordo comercial para fornecimento de aviões da Boeing, um acordo sobre placas de vídeo da Nvidia e só. E nada mais. Trump não fez acordo e Putin vai assinar um documento. Em linguagem simbólica, isso tem significado. Não é fato que isso vai levar a alguma ação real por parte da China, mas é um passo simbólico. Aqui eu não vou bancar o esperto. Vou citar o professor da Universidade de Georgetown, Dennis Wilder. Ele também é ex-oficial da inteligência americana. Ele diz o seguinte: talvez um dos resultados da cúpula entre Trump e Xi Jinping pudesse ser a redução do apoio da China aos esforços militares da Rússia na Ucrânia. É por isso que Putin vai a Pequim, para verificar se isso não ocorreu e garantir que Pequim segue ao lado de Moscou. Por sua vez, Pequim nega há anos fornecer armas e componentes militares para Moscou e sua indústria de defesa, acusando os países ocidentais de prolongarem o conflito ao armarem a Ucrânia. Essa é a posição oficial deles, mas não é preciso ser especialista para ver que a China realmente está ajudando. E Putin, mais uma vez, vai discutir se essas entregas vão continuar ou não. Há outro contexto importante para entender esse futuro encontro. Lembro que a China anteriormente obrigou suas empresas a não cumprir as sanções dos Estados Unidos contra o petróleo iraniano. E recebeu em seu país o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Isso significa que a China já não obedece Washington em relação ao Irã. Putin não vai com um pedido.
Ele, na verdade, vai até um aliado que já está, de fato, sabotando a política de sanções americana. E repare, a China demonstrativamente pediu para ignorar as sanções americanas, mas Trump, na reunião com Xi Jinping, não mencionou isso nem com uma palavra. E eu não ficaria surpreso se Vladimir Putin e Xi Jinping fizerem alguma declaração direcionada a Donald Trump. E vou terminar este episódio com uma citação do Financial Times, porque o Financial Times, vale lembrar, escreveu esta semana: acordo de paz na Ucrânia não sairá este ano. Putin afirmou a Trump que conquistará Donbás até o outono. E vai a Pequim negociar com Xi Jinping para conseguir isso ou ao menos não ser impedido. Enquanto todos falam sobre o papel construtivo da China, Putin vai consolidar o oposto. Não haverá nenhum papel da China em favor da Ucrânia. Aqui deixo reticências. Dê a sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para que você receba as notificações e não perca novos episódios. E siga meu canal no Telegram, Pet News. O link está na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.